Zandalama Soriandalama Shandalama Dalama. Aleluia! Segundo Reis, capítulo 4. Versículo 1 até o versículo 7. Depois da palavra, nós teremos um momento de oração. E quero descer hoje para colocar as minhas mãos sobre alguns de vocês. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Diga assim: temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Diga escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer eu? Que te hei de fazer eu? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, mas muitos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Diga assim: então o azeite parou. Observa que o azeite só parou quando acabou as vasilhas. Não tem a ver com a provisão de Deus na tua vida. Tem a ver a estrutura que você tem. Escreve isso. A provisão de Deus não tem a ver com a quantidade dele fazer. Não, acho que esse tempo Deus não está fazendo na minha vida. Não, acho que esse ano Deus não está operando na minha vida. Não existe isso. Deus é o Deus da provisão, chama de Jeová Jireh. A provisão de Deus é inesgotável nas nossas vidas. Diga assim: a provisão de Deus é inesgotável na minha vida. Diga: eu creio que a provisão de Deus é inesgotável na minha vida. Quantos creem nisso? Aplaudam Jesus. Yes, tem que crer. A provisão de Deus nunca irá se acabar na minha vida. Eu creio nessa verdade. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Escuta. A Bíblia fala sobre uma família que tinha um problema. O problema era a dívida. Já nos mostra que não é muito sábio amontoarmos dívidas, sim ou não? Não é sábio você negligenciar alguns compromissos com algumas pessoas, porque você poderá cair à vergonha.
O que empurrou essa família à vergonha não foi Satanás, foram as dívidas. Então, quando você tem dívida, você precisa, nem que for para orar de manhã até a noite, no altar de Deus, você precisa fazer isso, até que Deus dê uma solução. Diga-me comigo. Certa vez, eu estava, antes de ter o Prayer Garden, o lugar de oração do homem de Deus, eu fui aqui no Monte Benfica para orar. Eu também estava nas minhas frustrações, por isso que eu fui orar. Recém-chegado do Brasil, as coisas não estavam acontecendo muito, então fui orar. Disse, olha amor, eu vou orar. Fui de dia, umas 11 horas, e naquele dia estava fazendo muito sol. Eu cheguei lá, já eram quase 12 horas, e eu estava a orar. Mas, quando eu orava, eu via a uma certa distância, como fosse ao carro que está aí, não está muito distante da pessoa, mas havia uma senhora baixinha. Ele era Bakongo, que estava orando em Lingala. Queria tanto entender a oração dela, mas não conseguia entender. Mas eu orava e eu percebia que a oração dele era mais intensa do que a minha. E como homem de Deus e como pastor, eu senti no meu espírito de ir lá ter com ela e perguntar. Na verdade, eu queria ser usado por Deus. Apesar dos meus problemas, mas eu queria intervir na vida dela. E eu ganhei coragem e fui até ela. Eu fui me aproximando, eu disse, mamãe, bom dia. Logo que ela me viu, ela assustou, disse, como quem diz, eu o quê? Eu disse, não mãe, não é por mal, não, vim na paz. Eu vi a mãe a orar, e eu percebi que a mãe se calhar está a buscar de Deus uma resposta. Então, eu sou pastor. Ele disse, é pastor? Eu falei, sim, sou pastor. Ok. Esse pessoal respeita muito o homem de Deus. Se é homem de Deus, então, está seguro. Eu disse, não, eu sou pastor. Ok. Eu disse, mãe, estás a orar por quê? Acho que eu já contei essa história. Eu disse, estás a orar por quê? Ela disse, não, meu filho, a minha oração, eu até só estou aqui a orar, mas nem sei se Deus vai me responder. Porque o meu problema é muito grave. Eu disse, mas como assim grave? Meu filho, é muito grave. Eu já matei pessoas. Quando falou, eu já matei pessoas. Eu falei, eu sou o próximo agora. Arranjar para você afinal é fácil. Eu disse, mas como assim matei pessoas? Não, meu filho. Eu vim aqui orar no monte, porque o meu pastor, como disse que eu sou feiticeira, porque eu já matei pessoas, porque ela disse que, olha, filho, eu já matei pessoas, já comecei a matar pessoas desde pequeno, sem eu saber. Na família isso já acontecia. Então o pastor disse, para Deus te perdoar destes teus pecados, vai no monte orar e não sai de lá até Deus te perdoar. Quer dizer que esta mulher estava determinada a sair daquele lugar até que ouvisse que Deus lhe perdoou. Se Deus não falasse, ela não ia sair de lá. Mas o que me chamou a atenção é a forma que ela estava a orar, com a boca no chão, a chorar. E naquele momento, não sei onde saiu a minha coragem, mas eu me enchi de fé e coragem. Eu falei assim, então Deus me enviou aqui para te falar, estás perdoada, podes ir. Nem sei quantos matou, mas só falei, Deus me enviou aqui para te falar, estás perdoada, podes ir. Quando eu falei isso, ela disse,
Sério, meu Deus, sério? Deus já me perdoou? Eu disse, sim, já. Mas no meu espírito eu me indagava. Mas alguém que está a orar, por que tem essa dúvida toda? Porque muitas das vezes o mais importante é ouvir Deus através de uma outra pessoa. Ela não duvidou que eu era homem de Deus e que se ela veio orar por aquele perdão, então se alguém lhe procurou é porque Deus falou. Só que o mais admirado é que ele fala assim, homem de Deus, pastor, já que Deus me perdoou, você está falando que Deus me perdoou, então vamos junto no meu pastor. Vamos lá lhe falar que Deus já me perdoou. Eu disse, não preciso ir, pode ir, Deus perdoou. Não, então me dá só o teu número, que é para quando eu chegar lá, ele vai te ligar. Tem pessoas que levam a sério uma mudança de vida. Por que a igreja muitas vezes tem dificuldade? E quando falo igreja, não falo assim só o geral, não. Falo às vezes de forma individual. Por que algumas pessoas têm dificuldade de mudar? Porque não levam a sério a proposta de Deus para começar a prosperar. Diga-me comigo. Eu vou te mostrar aqui como você pode restaurar a tua vida. Talvez se você é casado, casada, é pai, é mãe, ou mesmo mãe solteira, pai solteiro, ou mesmo solteira ou solteiro. Mas todos nós somos chamados a restaurar as nossas vidas. Diga-me comigo. Yes. Então, rapidamente, eu quero aqui te mostrar primeiro o conceito de restauração. Escuta, normalmente, quando falamos em restauração, estamos a falar em restabelecer alguma coisa. Diga assim, restabelecer alguma coisa. Então, o primeiro aspecto que você precisa entender é que em Deus nós precisamos colocar as coisas em ordem. Em Deus você precisa colocar as coisas em ordem. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas depois que fez essa primeira estrutura, ele começou a criar outras coisas e ao mesmo tempo pôr ordem. Porque você vê que vai dizer no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, havia um caos. Mas Deus não se contentou no caos. Deus voltou a colocar ordem nas coisas. Deus voltou a restabelecer as coisas. Deus restaurou o universo. Diga-me comigo. Yes. Na verdade, restauração é voltar à forma original. Quando falamos em restauração, estamos a falar em voltar naquilo que era perfeito. Aqui algumas pessoas, no início de algum momento, talvez eram perfeitos. Você, se calhar, no início do teu casamento, você era perfeita em algumas coisas. Mas você deixou as coisas andarem. Está um caos agora. Todos nós precisamos de restauração em alguma área. Restauração significa o ato ou o efeito de reparar. Diga assim, reparar. Tem muitas coisas em nossas vidas que precisam de reparação. Não é só o carro na oficina, mas a nossa alma precisa de uma reparação. A nossa saúde, os nossos relacionamentos. Todos nós precisamos lidar com o princípio da reparação. Reparar algumas coisas. Se você quer ver Deus até prazer na tua vida, não perca de vista essa cultura, reparar certas coisas. Na minha casa mesmo, hora em volta, estamos ali a discutir o que temos que reparar. Não é a questão de sermos pastores, que não, temos que reparar coisas. Se você quer ver Deus a operar na tua vida, não é só no xaramacandaramashamanai, não. Não é só no espiritual. Obviamente tudo começa no espiritual,
mas precisa afetar a tua vida física. Diga amém comigo. Então, restauração tem esse significado: reparar, restabelecer, reintegrar ou pôr no estado inicial. Veja, reintegrar, integrar de novo. Tem muita coisa que está fora do eixo. E tudo que está fora do eixo não produz vida. Escreve isso. Tudo que está fora do eixo não produz vida. Elevar ao antigo esplendor. Veja a definição de restauração. Restauração é elevar ao antigo esplendor. Ou seja, voltar a colocar no brilho que tinha. Tem muitas pessoas que no início tinham brilho. Lá em Benguela, quando eu era garoto, adolescente, tínhamos uma moça. Aquela moça aí era assim, era o sonho de consumo de todos os jovens. Bonita, meu Deus. Também era Bacongo. Bacongo são bonitos, já. Tem umas moças, bonita, perfeita. Nós, embora dormíamos só pensar nela. Mas casou. Vão lhe ver hoje. Tipo vende carvão na praça, meu Deus. Lhe estragaram. Tem pessoas que, alguns anos atrás, perfeição em pessoa. Mas o tempo vai passando, casa à toa, casa errada, casa errado. Mesmo também tem homens que não assim, posturado. Saúde é saúde. Casou com uma, meu Deus. Tinha brilho no início, mas com o tempo foi se estragando, Então, restauração é voltar ao antigo esplendor, ao antigo brilho, à antiga glória, à antiga forma alegre de se viver. Também restauração significa restituir o poder. Só tinha condições, tinha tudo. Perdeu de alguma forma. Restauração é voltar a conquistar essas coisas. Agora veja só. Se está a dizer que restauração, oh mighty Jesus, Deus está aqui a falar com algumas pessoas. Se está a dizer que restauração significa o ato ou o efeito de reparar, de restabelecer, de reintegrar, de voltar à forma inicial, de elevar ao antigo esplendor, de restituir a força que tinha, isso não está a colocar essa capacidade de ação em Deus. Essa ação é de quem? É do homem. Por isso que é muito comum, quando pensamos em restauração, pensamos apenas numa ação única e exclusivamente de Deus. Não, estou aqui a orar para Deus me restaurar. Nós imaginamos a restauração como um ato sobrenatural, que o poder vai vir, vai te colocar no chão, e você está lá no chão a ser tomado por Deus, depois vai levantar, está restaurado. Isso não existe isso. Na verdade, restauração tem muito mais a ver com a ação do homem do que com a ação de Deus. Restauração tem muito mais a ver com a ação, com a proatividade do homem do que de Deus. Deus sempre faz. Não fique esperando anjo descer, não. Restauração é uma ação da pessoa. Porque Deus não repara nada. Deus não volta ao antigo esplendor. Ele tem esplendor e sempre teve e sempre terá.
Quem precisa voltar ao antigo esplendor, à antiga glória, à antiga beleza, é você, somos nós. Logo, se você quer isso, requer de você uma força, requer de você, resumindo, disciplina. Para voltar ao original, que é a restauração, não é a unção que faz isso. Diga, para voltar ao original, não é a unção que faz isso. Diga, o que faz isso é o esforço. Diga, é o empenho. Diga, é a diligência. Diga, resumindo, é a disciplina. Não existe restauração sem disciplina. Desculpe-me te falar essas coisas. Sou um pastor muito voltado à unção, ao mover de Deus. Mas eu sou um cara extremamente rigoroso com aquilo que é humano, com aquilo que é a nossa parte. Diga amém comigo. Então, na verdade, restauração é a palavra que Deus falou para Josué. O tão somente seja forte e corajoso. Vai requerer coragem da sua parte. Voltar a reparar algumas coisas da nossa vida vai requerer de você muita coragem. Voltar a reparar algumas áreas vai requerer de você o tão somente ser forte e corajoso. Deus falou para Josué: há uma promessa a te esperar. Há campos verdejantes para alcançar. Há um futuro brilhante para você. Deus ainda te vê num futuro você a brilhar, a conquistar. Mas tão somente seja forte e corajoso para meditar. Meditar é esse trabalho interior. Tem pessoas que desistem. Deus falou comigo: Nésio, para de se frustrar com certas pessoas. Existem funções que não cabem a você, por mais que você queira, por mais que você ame a pessoa. Isso é parte dela. De alguma forma, o andar com Deus, para voltar ao esplendor, para voltar a brilhar, vai requerer de você disciplina. Diga-me comigo. E vou dizer uma coisa. Isso é tão forte, mas tão forte, que por sermos espirituais ou por sermos da igreja, até isso passa despercebido. Porque colocamos muito a restauração em homens ungidos. Nós admiramos mais pessoas que são ungidas do que pessoas que são disciplinadas. Escreve aí. A disciplina é sempre maior que a unção. Escreve isso. A disciplina será sempre maior que a unção. Existem homens de Deus, existem mulheres de Deus que são ungidas, extremamente ungidos, mas são indisciplinados. São indisciplinadas. Não confunda ser ungido com ter disciplina. Eu conheço homens de Deus indisciplinados. Indisciplinados com a saúde. Não se cuidam. Eu acho que aqui nessa sala, ninguém ganha o pastor Bravo em termos de lidar com a saúde. O cara é rigoroso. Você pode ter unção não sei aonde, mas nessa área aí você não está ungido. Não se cuida. Eu me lembro que
Várias vezes ele subia no escritório. Pastor, esse negócio nas costas, temos que tratar, pastor. Eu disse, mas calma aí, mas homem de Deus. Lembrou, sacarabachona. Aí vem de novo. E esse sempre tinha um jeito de me. Pastor, mostra ainda como que está. Ei, já está muito grande, pastor. Quer dizer, saúde em primeiro lugar. Aqui não tem pessoa, eu até falei para a doutora Elsa, tem que ver meu coração. Nunca fiz exame do coração. Assim, se eu cair aqui, pufa, basei. Alguém bruxou o pastor? Não, o pastor não se cuidava. Você, qual é mesmo o teu coisa da diabetes? Qual é o teu, como que se diz? A tua glicemia. O quê, pastor? Glicemia. Isso é o quê? Glicemia, meu filho. Nem sabe o que é glicemia. Tem pessoas indisciplinadas com a saúde. Mas está sempre no monte. Liga. Quando cair. Homens e mulheres de Deus são indisciplinados com a saúde. Sabiam por que a pastora foi para Portugal? Para descansar. Semana passada, a Jandira, ontem, eu falei, Che, como está você? Só porque está no auge já, agora é assim, não vem. Eu disse, não, pai, a semana passada bateu a descarga, você vai descansar. Tem que cuidar da saúde. Tem pessoas na igreja que são indisciplinados com as finanças. Não conseguem separar o que é finanças pessoais e finanças da loja, da empresa, do trabalho, não sabe. Mas somos ungidos, queremos que Deus faça. Não é que Deus não quer fazer. É que você é muito, muito indisciplinada. Alguém tem que me entender? Yes. Indisciplinada com a família. Terminamos as provas agora. Você nem sequer sabe se a tua filha ou teu filho na escola teve lapiseira, se levou borracha, como que estavam os calçados dele, da criança. Depois, essa criança está a crescer totalmente rebelde, frustrado. É porque o diabo está a se levantar. Não, você foi indisciplinada com a tua família. Filho entra a hora que quer. Não há regra. Tens a oportunidade de almoçar sempre com eles, não almoça, não jantam junto, não oram junto. Indisciplina 100% com a família. Mas é menino de Deus. Não cuida da roupa do esposo. Não sabe nem o que ele quer. Não ama a esposa. Não se importa com essas coisas. E queremos que Deus restaure nossa vida. Sim, eu até quero, mas essa parte cabe a você. Aguenta aqui comigo? Yes. O ministério Unidos Shalom vai abençoar muito a geração Church. Diga amém comigo. Por que eu estou a falar isso? Pessoas ungidas podem ser indisciplinados. O fato de estar aqui a pregar não quer dizer que é organizado. Tem muitos homens de Deus que são indisciplinados. Muitos crentes, que até atuam na casa do Senhor, mas são indisciplinados com as suas coisas. Isso é tão forte, porque é o que aconteceu com esse homem. Escuta, the Bible says, certa mulher, das mulheres dos filhos dos profetas,
chegou a Eliseu dizendo: meu marido era o quê? Era teu discípulo. Quero falar rapidamente hoje sobre 5 princípios da restauração que nós precisamos. Escreva aí 5 princípios da restauração que eu preciso. Veja só como que ela falou. Chegando a uma de Deus, ela disse: profeta, meu marido temia o Senhor, ungido. Meu marido andava com você. Você sabe que ele era um homem ungido, um homem da obra, um homem 100% na igreja. Um homem ungido. Esse homem era tão ungido que foi selecionado para andar com o profeta Eliseu. Não era qualquer um que andava com o Eliseu. Ele era tão espiritual, mas tão dedicado, que até andava com o profeta Eliseu. Por isso ela fala: meu marido andava com você. E você sabe que ele temia ao Senhor. Ele era ungido. Mas agora vêm os credores. Escuta, ela não está dizendo. Agora vieram os credores para, na verdade, investir nos meus 2 filhos. Porque o meu marido foi uma pessoa assim muito dedicada, muito disciplinada. Então, eles vieram investir. Não, vieram levar os meus filhos para serem escravos. Que decadência. Quer dizer que a pessoa pode estar muito a fazer a obra de Deus, mas acabar mal. É possível. Ela não trouxe boa notícia para o profeta. Meu marido que andava com você, meu esposo que você literalmente todo o tempo do mundo só ficava com vocês, morreu. Agora os credores vêm buscar os meus filhos. Indisciplina. Na verdade, a indisciplina ronda muito no meio do povo de Deus. Foi assim com Judas. E a culpa não era do Eliseu, a culpa não era de Jesus. Tem muitas pessoas que vão andar conosco, vão andar comigo, mas é indisciplinada. É indisciplinado. Vou vos mostrar aonde estava a indisciplina desse homem. Assim como Judas. Judas era indisciplinado. Roubava. Mesmo andando com Jesus, roubava. Era assim com Geazi. Geazi andava com o profeta Eliseu, mas fazia falcatrua. Mentia. Foi assim com os filhos de Eli. Eli um sacerdote de primeira linha. Mas os seus filhos eram desorganizados, promíscuos, se prostituíam no templo. Então, aqui mostra que o fato de andar com o homem de Deus não diz que você é uma pessoa disciplinada. Escuta, eu sou homem de Deus, não sou vidente, não sou feiticeiro de ver a tua vida. Quando Deus me dá misericórdia e abre o meu discernimento, eu posso enxergar, mas nem sempre isso vai acontecer. Eu posso andar com alguém que ontem adulterou, eu não vou saber. Eliseu andava com esse homem, mas jamais imaginava que ele embora tinha dificuldade com dinheiro. É por isso que muitas pessoas na nossa família não entendem como é que nós somos. Mas eu não entendo como é que você é. Você está sempre na igreja. Você 24 horas na igreja, mas a tua vida não avança. É assim que falam ou não? Até nos culpam.
essa é a vossa igreja, esse é o vosso pastor, esse não sei o que. Quer dizer, eles entendem que nós roubamos todo o vosso tempo, mas também a vossa vida não anda. Na verdade, estão aqui no chacala, machica, labadai, que lebaçana. Mas quando é para fazer a matrícula, vamos pedir mais dinheiro no ímpio, no mano que não vem na igreja. Lógico que ele vai te rir. Oh, não é onde o teu Deus, que você costuma ir buscar. Quer dizer, estás tempo na igreja, mas quando é para ter dinheiro, você vem me pedir. Não faz sentido isso. Desorganização. Indisciplina. Deus vai tratar isso hoje na tua vida. Diga amém comigo. Então, a história mostra que Deus tratou diretamente com essas pessoas. Todas elas passaram pelo tratamento rigoroso de Deus, porque Deus não permite, não tolera indisciplina. Se você quer andar com Deus, vai ter que começar a entrar nesse caminho. Uma vida disciplinada, uma vida correta, uma vida excelente, uma vida esplêndida em todas as áreas da sua vida. Família, finanças, profissional, saúde, relacionamentos, tudo isso tem que convergir. Diga-me comigo. Yes. Então, rapidamente, vamos lá. Por que esse homem, apesar de ungido, era uma pessoa muito indisciplinada? E assim é como a vida de muitas pessoas. 5 princípios rápidos para você entender como aplicar a restauração na tua vida. Primeiro princípio. Escuta. Quando a mulher chega para o homem de Deus, diz assim: homem de Deus, meu marido, teu servo, temia ao Senhor, andava com vocês, mas agora ele morreu. Agora os credores vieram bater a minha porta para levar os meus filhos para a escravidão. Amém? O homem de Deus não falou muito. Disse, ok, eu até entendo. Até inclusive peço desculpa se vocês acham que nós lhe ocupamos muito. Mas me diz uma coisa, o que tens em casa? Quando a mulher chega ao homem de Deus, explica a sua situação, a sua condição atual, o Eliseu não fez como muitos nós fizemos. Aí, vem aqui, ajoelha. Rica labachata. Irmã, estou a ver uma viagem. Não, Eliseu não viu viagem. Não viu viagem. Não disse, olha, letra M. Não falou isso. O problema era real, não era fictício. Que Deus me perdoe. Às vezes atrasamos muito em resolver a vida das pessoas, porque nós queremos impressionar. Ela chega e fala, homem de Deus, estou com um problema. Estamos em descobrir que o meu marido afinal era um grande. Vivia de empréstimos. Agora os credores estão ali. O homem de Deus reconheceu e disse, o que tens em casa? Por que Eliseu falou o que tens em casa? Então, primeiro princípio, cuidado com a casa. Se você quer ver a tua vida se restaurar dia após dia, aplique esse princípio. Uma visão geral da tua casa. Na verdade, o que o Eliseu queria saber era o que ela tinha de valor na casa dela. Já que temos um problema, vamos resolver. Se o dinheiro é dívida, vamos ter que pagar. Mas o dinheiro não vai cair do céu. Me diga o que é que de valor tens em casa. E ela responde, tua serva não tem nada. Também era outra. Nem sequer sabia o que de valor tinha em casa. Tem senhoras que não sabem o que de valor. Quanto custa o teu sofá?
Como está o teu carro? Como está a tua geleira? Como está a tua cama? Como está a tua televisão em casa? Qual é a visão geral que tens da tua casa? Se de repente tiver que vender, vai custar quanto aquilo? Deus te deu um carro. Mas o problema da rótula, do triângulo, da porta que não fecha, já está há 3 anos. Não resolve. Está mandando um carro. Mas vais aonde? Vou na vigília. Riba, chácara. Não, primeiro não resolve essa questão do carro. Deus está a ver essas coisas. Voltar ao antigo esplendor. Voltar à antiga excelência é isso. Não adianta muito você ser muito ungido e ser indisciplinado com o teu carro. O carro está há 3 anos na oficina, não quer saber, não vai lá. Você é indisciplinado. Eu falei para um filho meu aqui, falei, assim mesmo que tu sai do carro, vai lá na oficina já. Se de repente precisamos vender o teu carro para pagar uma dívida, quanto é que vai custar? Não acha que se tivesse muito bem cuidado, valeria muito mais? O homem de Deus perguntou, o que tens em casa? Ela disse, só tenho azeite. Minha pergunta é, imagina se aquele azeite tivesse estragado. Imagina se o que ela tinha, que achava que era a provisão, Deus multiplicou o quê? Por isso que eu falei, o problema nunca está em Deus. Deus vai multiplicar o que você tem. O problema é teu, se vai estar estragado ou não. Imagina se aquele azeite tivesse em mau estado de conservação. Quem que ia comprar? Ele podia encher 1000 vasos de azeite, mas ninguém vai comprar porque não está bom o azeite. Como está o teu sofá em casa? Até quando vem a visita, é pegar a toalha e esconder aquele buraco que tem no... Yeah. No televisor, estamos embora assistir, de repente vem 2 jornalistas com a mesma roupa. Aí lá. Tá bom. Tem sido a nossa vida. E isso é disciplina. Deus não tem prazer nisso. Tua cama, se for para vender amanhã, porque tens que fazer uma consulta, e Deus está dizendo, vende a cama. Coitado embora dos filhos, que até ouvem, está no outro quadro, mas ouvem. Quando estão mesmo no trabalho, aquilo é coreografia. Eles com a cama. Você já entendendo? Já acabaram, já acabaram. Não tá bom. Cama não pode fazer barulho. Quando vai lá na cama dele, tem uma lata que apoia a cama. Mas é mulher de Deus, é mulher de Deus. Isso não tá bom. Deus vai usar tudo que você tem em casa. Porque pode acontecer que você terá que vender essas coisas. Se tiver que vender, quanto é que vai custar aquilo? Será que do jeito que estão hoje as tuas coisas em casa, se for vender, vai sair o dinheiro que você realmente precisa? O Eliseu tratou aquela mulher. Disse, tá bom, eu vou te ajudar. Mas quero ver realmente a origem dessa crise. Ele começou a descobrir. Primeira coisa, não se responde, tua serva não tem nada. Não existe isso. Eu sei o que eu tenho na minha casa. A televisão custa X, a cama custa X, o carro custa X. Se for vender tudo isso, nesse ano, eu vou conseguir X. Se for próximo ano, pelo desgaste, vou conseguir X. Diga amém comigo. Yes. Segundo, primeiro princípio qual é?
cuidado com a casa. Quanto mais cuidar da tua casa, mais ungida você será. Cuidado com quem entra em casa. Cuidado com as chances que ficam, as que vêm nas paredes. Cuidado com a sua casa. Quarto de banho. Você vê aqueles no quarto de banho, tudo preto naquelas partes aí. Não pode. Diga-me comigo. Pagar a luz em dia. O que tens em casa? Como você cuida dela? Como é que eu vou te abençoar mais se você não cuida dessas coisas? Diga-me comigo. Segundo, escuta só. Segundo princípio para você começar a reinar em glória diante de Deus. Transparência e honestidade. Transparência e honestidade. O problema desse homem não era a unção. Ele era ungido. Mas Deus realmente deixou que chegasse até aquela situação para que o problema viesse à tona. O problema daquele homem era transparência e humildade. Sabe por quê? Ele convivia todos os dias com o homem de Deus. Nunca só chegou a falar assim, homem de Deus, vamos ainda sentar. Tenho problema nessa área. Tenho vício nessa área. Eu não sou culpado se você está se estragando dia após dia, mesmo estando aqui na igreja. Você nunca chega e se abre de forma honesta. Até tem pessoas que têm coragem, sobe mesmo no meu escritório, estão a falar mesmo, pastor, na verdade, eu não estou ouvindo Deus. Fala assim, está te mentindo. Tem pessoas que têm coragem de mentir o homem de Deus. Esse cara mentia o homem de Deus. Porque com certeza, o Eliseu sempre dizia assim, está tudo bem com você? Porque você está andando comigo? Não, está tudo bem, pastor. Tudo bem mesmo? Custa você falar, homem de Deus, preciso de ajuda. Até hoje, aquele problema de ter duas mulheres, não consigo superar. Abra. Ele tem que dizer, homem de Deus, tenho um problema com vício de dinheiro. Estou aqui com você, mas quando é questão de dinheiro, eu tenho um problema. Não consigo vencer essa área, me ajuda. Porque a Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros para serdes não perdoados, mas curados. O perdão a Deus, confessar a Deus, somos perdoados, mas quando compartilhamos, somos curados naquela área. Pastor, como é que se cura? É quanto mais você compartilha. Exponha a tua debilidade, o teu vício, a tua fraqueza, o teu ponto fraco, exponha. Enquanto isso não parte de você, você não vai sair desse buraco. Homem de Deus, eu aqui tenho esse problema. Abra. Diga-me comigo. Yes. Precisas aprender a se abrir e compartilhar suas dificuldades. Isso é muito importante. O Eliseu estava sempre ali para poder lhe ajudar. Mas o Eliseu não é feiticeiro, não é bruxo para descobrir. Eu não vou saber se você não vier até mim e falar, pastor, estou com um problema. E enquanto nós não resolvemos, não desista, não pare de se aproximar. Diga-me comigo. Yes. Então esse é um ponto muito importante. Transparência e honestidade. Terceiro. O que pode te ajudar você a melhorar a tua vida? Humildade familiar. Na verdade, é uma humildade pessoal.
Escuta só. Essa mulher, quando os credores chegaram até a casa dela, ela reconheceu que o estado em que se encontravam realmente era o fim. Ela não chegou lá, mãe de Deus, olha, eu preciso de ajuda, estamos em dívida e tens que fazer... Não, disse, mãe de Deus, por favor, meu esposo era teu servo, era um homem de Deus, mas eu descobri que afinal ele vivia em dívidas. Agora vieram os credores para levar os meus filhos. Por favor, faça alguma coisa. Ou seja, ela sabia que não tinha mais que ser arrogante e prepotente. Você até tinha muita coisa no passado. Tinha as condições. Mas chegou um ponto que não tens mais. É normal. Se você precisa de ajuda, seja humilde. O câncer da nação angolana, ele dá com pessoas orgulhosas. Já não tem nada. Mas sempre quer sustentar uma postura que não tem mais. Não são mais aquela família, Baixamos de categoria, ok. A vida é assim. Até porque quanto mais você mostrar aonde você está, que mais ajuda virá. Sabe com quem está a falar? Mas como é que está a tua vida? Já não tens mais nada. Perdeste tudo. Se humilha. Se humilha. Eu tinha um vizinho lá em Benguela, já contei aqui isso. Era rico até no nome, senhor Miliano. Era muito rico naquele bairro. Tinha por aí cerca de 8, 9 anos. Senhor muito rico. No bairro era famoso. Todo domingo nos levava na Baía Azul. Com o IFA, com os IFA dele, Mazda. Yeah. Ajudava todo o bairro. 2010, estou a voltar para Angola, fui para Benguela visitar os meus pais e fui a minha mãe no bairro. Eu encontro a minha mãe sentada, mas triste, semblante caído. Eu disse, mãe, o que se passou? Como é, velha? O que foi? Disse, mano, conhece o tio Miliano? Sim, conheço. Mano, ele via sair da Caponte com um saco de fuba, 1 quilo de fuba na mão. Que decadência foi essa? Acontece. Você talvez é da família X. Teus pais tinham muitas coisas. E hoje não tem mais nada. Normal. Acontece. Só não sustenta mais esse orgulho. Não é sábio vir querer se mostrar com o cabelo brasileiro que é da outra. Não tem graça nisso. Estava toda orgulhosa, mas se desmontamos aqui, cabelo é da outra, blusa é da outra, calça é da outra, sapato é da outra. Estava já com o carro aqui na igreja, já... Afinal, aquele carro é do amante da amiga. Ontem, como dormi na casa da amiga, como disse que tem que ir na igreja, pegou o carro alheio para vir. Deus, essa coisa, ele só vê. Fala, ainda não estás pronta. Você finge muito a tua vida. Essa mulher foi honesta. Homem de Deus, precisamos de ajuda. Não estamos bem. Diga-me comigo. Então, o terceiro princípio é essa humildade familiar. Escuta,
Um dos maiores segredos para você experimentar um tempo extraordinário de Deus na sua vida é se conectar a pessoas que sabem mais do que você. Aprenda a ter humildade a ouvir pessoas que sabem mais do que você. Porque pessoas que são ricas, que estão bem espiritualmente, estão bem emocionalmente, normalmente sabem mais coisas que você não sabe. Normalmente eles praticam mais princípios que você não pratica. Eliseu era muito mais sábio do que aquela mulher e o seu esposo. Por isso ela se humilhou diante do homem de Deus. Quando você vem até alguém, vem até a um experiente, seja humilde. Seja humilde. Porque você vai receber muito. Diga amém comigo. Thank you, Jesus. Quarto. Vamos caminhar para o fim. Essa parte aqui eu também já falei aqui na igreja. Quarto princípio é você realmente começar a caminhar num novo nível com Deus. Relacionamentos saudáveis. Ou como tem pessoas que têm relacionamentos desorganizados. Quando ela chega ao homem de Deus, ela fala: estamos em crise, precisamos de ajuda. E Eliseu fala: o que tens em casa? Diz: não tenho nada senão uma vasilha de azeite. Eliseu disse: vai e pede vasilhas. Eliseu não multiplicou vasilhas, multiplicou azeite. Azeite é com Deus, vasilha é com você. Escuta, a quantidade de relacionamentos saudáveis que você tiver é a quantidade da provisão de Deus que você vai experimentar. A quantidade de relacionamento com pessoas saudáveis é a quantidade de provisão que você vai ter. Tem muitas pessoas na igreja que até oram bué, mas tem problema com a cunhada, tem problema com o chefe, tem problema com o vizinho da frente, tem problema com a avó, tem problema com todos, não fala com ninguém. Depois o que Deus provê na vida dele? Para Deus prover, Ele usa as pessoas. Você mesmo está a fechar a porta que Deus poderia usar. Discute com um amigo, discute com a cunhada, discute com o primo, discute com todo mundo. Ninguém te gosta, ninguém lhe gosta. Aí depois vê que a criança está com febre. Agora Deus está dizendo: olha, vai no mano fulano pedir só 20 mil com azar. Está a tremer para ir porque não estão bem. Fechou aquela porta. Ainda bem que era a mulher que foi pedir. Porque essa mulher tinha boa vizinhança. Imagina se fosse o telemarido que deu lhe vai pedir vasilha. Ele que tem boa dívida. Não ia ter vasilha. Mas Deus operou. Quanto mais relacionamentos bons você tiver, mais vai experimentar a provisão. Bons relacionamentos são portas abertas. Através de uma boa amizade, você conseguiu entrar naquela empresa, e assim por diante. Honrar as pessoas. Ainda bem que essa mulher tinha boa vizinhança. Mana, tens aí vasilha? Ah, tenho. Ah, que bom, muito obrigado. Veja como ele falou: vai, pede vasilhas, não poucas, mas muitas. Ela pediu muitas vasilhas, ou seja, todas aquelas pessoas estavam bem com ela. Talvez a tua maior oração que deves fazer nessa semana
é: Senhor, me ajuda a consertar os meus relacionamentos. Não queira ficar em rixa com as pessoas. Isso não é bom para você. Só está a fechar as portas. Quanto mais estamos bem com as pessoas, mais portas estão se abrir na nossa vida. E são essas pessoas que vão nos ajudar. Diga amém comigo. Queremos encerrar. Como tem famílias que são confusionistas. Pai é confusionista, mãe é confusionista, o irmão é confusionista. Quer dizer, portas fechadas. Não tem porta aberta. E por último, quinto princípio, para você começar a refletir sobre ele. Talvez Deus está falando muito contigo no primeiro, para outro no segundo. Então, isso é geral. Diga amém comigo. Quinto e último. Heranças. Como é importante você levar a sério a questão das heranças. Eu já tenho vindo a pensar muito sobre isso, mas esse texto aqui me fez refletir muito. Bravo já falou comigo, pastora muita gente falam comigo. Mas esse texto me deixou claro. Se os teus filhos vierem a padecer lá no futuro, não põe culpa em Deus. The Bible says, como é que ela foi ter com de Deus? Meu marido, teu servo, morreu. Agora vieram os credores. Ou seja, para além de deixar dívidas a ser pagas, não deixou nenhuma herança. Porque se tivesse herança, eles iam pegar aquela herança e iam quitar as dívidas. Esse texto me mostrou a importância de ser disciplinado com o futuro. Armazena para o futuro. Guarde para o futuro. Você vai passar, mas os filhos vão ficar. Só está a viver. Não está a focar em trabalhar para comprar casa, comprar terreno. Deixar coisas. Ah, mãe, eu sou jovem. É mesmo agora que tem que pensar nisso. Quando eu passar, o que deixarei para os meus filhos? É maldição quando você passa e os filhos não herdam nada. Herança, na verdade, não é para o filho, é para a geração. Porque eles vão passando e vamos deixando. Na verdade, herança é a ideia da próxima geração não sofrer. Por que estamos a sofrer muitos de nós? Porque nossos pais não nos deixaram nada. Então é indisciplina nessa área. Quando nós somos homens de Deus, somos muito espirituais, mas não pensamos o que vamos deixar para os nossos filhos. Compre terrenos, compre casas, trabalhe para isso, faz poupança, porque você poderá passar e os filhos poderão herdar essas coisas. Diga amém comigo. Em Jesus' mighty name, na minha volta vamos fazer uma pequena oração, vamos ofertar, na volta vamos orar. God bless.